Para tudo que você está fazendo e assiste esse vídeo, porque isso é um momento histórico no nosso país. Não tem nenhum problema de responder qualquer coisa que você queira sobre esse assunto, mas é importante para parar com essa história de querer me rotular de uma coisa que eu não sou. Eu sou ficha limpa igual você. Eu não sei se você tá respondendo alguma coisa, não. Eu sou, cara, eu não tenho como trocar uma ideia contigo e não perguntar do que seria talvez a tua maior polêmica, que é o lance lá da Furna da Onça, que foi arquivado, né? Que tem a ver com rachadinha e tudo mais. O Furna da Onça é o nome de uma operação? Foi uma operação que fizeram lá no Rio de Janeiro. Isso. Essa operação, ela foi arquivada pelo TJ do Rio, porque a princípio, e aí tu me vê se eu tô falando... Não, pode falar, vou te esclarecer. A princípio, esse processo não poderia ter rolado no TJ do Rio. E aí foi anulado. É semelhante com o do Lula. A diferença é que o Lula foi condenado e no fim foi anulado. Ô Igor, eu te agradeço por dar espaço, cara, porque assim, eu nunca fui sequer denunciado criminalmente por isso. Houve uma avalanche para moer a minha reputação de um processo que, se você olhar tudo que aconteceu dentro desse processo, é o maior atestado de idoneidade meu. Os caras quebraram meu sigilo 11 anos para trás. Os caras ouviram... 11 anos? 11 anos para trás. Nunca tinha acontecido isso na história. E futuro Ministério Público do Estado do Rio. E eu guardo essa informação, porque me acusam o Bolsonaro de ter cedido a um monte de coisa porque eu estava preocupado com o Flávio em Brasília. Sim. Você acabou de falar que meu caso se resolveu no Rio de Janeiro. O próprio lance da nomeação da ramagem que tu mencionou lá, não teria alguma coisa... Não tinha nada a ver. Eu fui investigado aqui pelo Ministério Público do Estado do Janeiro, aqui no Rio de Janeiro. Então não teve esfera federal, Supremo, nada disso, tá? Isso chegou lá depois, mas já estava resolvido. Então os caras quebraram meu sigilo bancário 11 anos para trás. Os caras foram em cima de mais de 40 assessores. Os caras fizeram um inferno na minha vida. E a conclusão lá, tudo que eu tinha construído era compatível com o meu patrimônio, porque eu nunca fui, no início eu era apenas parlamentar, mas eu sempre tive a preocupação, Igor, de ter o meu próprio negócio, de ter uma atividade na iniciativa privada, para não depender disso, que eu sei que é temporário, uma hora vai acabar, e eu não quero esperar eu perder um mandato, que é o que me dá uma condição boa, um salário bom hoje, para correr atrás no mercado privado. Ficar duro aí do assim, nada. Não tem uma pessoa que fala que eu pedi dinheiro, que eu empreguei em troca de alguma coisa. Cara, não tem nada. Não tem nada. Mas foi aquela avalanche e fica na cabeça das pessoas essa história como se fosse alguma corrupção. Mais uma vez, cara, eu não fui nem denunciado criminalmente. Então não teve início de processo. Insistem em me comparam ao Lula, um cara que... Olha quantos bilhões foram devolvidos, quantos acordos de leniência nas pessoas jurídicas foram feitos, quantos bilhões de pessoas físicas reconheceram que roubaram e devolveram, e diziam que era pro Lula, que o Lula sabia, que tinha consciência, que entregou dinheiro em caixa de sapato pro Lula no aeroporto de São Paulo. Cara, tudo condenado por um juiz de primeira instância, pelo Tribunal Regional Federal em segunda instância, pelo STJ, pelo STF, foi confirmado várias vezes. E aí chega um momento, né, que acontece alguma coisa do além, que precisa botar o Lula de volta no game, porque o Bolsonaro é uma ameaça à democracia. Então, assim, essa é a realidade do Brasil. Eu não tenho nenhum problema de responder qualquer coisa que você queira sobre esse assunto, mas é importante para parar com essa história de querer me rotular de uma coisa que eu não sou. Eu sou ficha limpa igual você. Eu não sei se você tá respondendo alguma coisa. Eu sou ficha limpa máxima, me respeita, pô. Não sou político. Político tem mais chance, é verdade. E se liga, tu tava falando, esse papo do Lula, dele ter sido, de todo o processo dele ter caminhado por esse, e no fim ele ser descondenado. Porque assim, ele fala na verdade o campo à esquerda fala em inocentado, mas a gente sabe que essa não é a palavra mais adequada, né? Foi outra coisa que aconteceu. Nesse sentido, cara, o PT e a esquerda, eles já brigaram muito com o Alexandre de Moraes, né? E aqui eu não quero te colocar em nenhuma ciranda, não, mas tu tem algum chute do que poderia ter acontecido para uma guinada, essa guinada que você tá descrevendo, que é, cara, primeiro os caras pegam no pé do Lula, depois, pô, o Bolsonaro ameaça a democracia. É tipo, lembra do filme... Bom, eu tô relatando, e foi a imagem que foi na minha cabeça com o que você falou, que é o Demolidor, mas não o Demolidor da Marvel, aquele do Sylvester Stallone, que eles congelaram polícia pra muitos anos depois descongelar. Então assim, o Lula tava na cadeia, mas o Bolsonaro é uma ameaça, então vamos tirar o Lula da cadeia pra que ele possa combater o Bolsonaro. É mais ou menos isso que tu tá dizendo? Não é combater, né? Quando tira da cadeia, já sabe o que vão fazer até o final do processo. Ele não saiu pra competir. Ele saiu pra tomar. E na verdade... Complique, hein, Flávio? Não, e na verdade, Igor, na verdade, esse
essa preocupação com o Bolsonaro e essa raiva, imagino eu, vem porque você tinha até então o Teatro das Tesouras ali, PT e PSDB. Aí você vai pegar na origem, cara, é a mesma costada, a mesma costela, né? PT e PSDB. E quando vem um cara do nada, meu irmão, e quebra esse joguinho combinado, pô, quem é esse maluco aí? Quem tá achando que ele é pra acabar com o nosso sistema aqui, que tá tudo combinadinho, cada hora é um, todo mundo se dá bem, uma hora ele come melhor, outra hora come melhor, uma hora ele bebe água limpa, outra hora ele bebe água limpa. Quem é esse Bolsonaro? Então, assim, foi um cara que incomodou e tirou da zona de conforto. Muita gente estava acostumada com o poder em Brasília enfim, e de décadas disso. O que tu sentiu quando tu viu isso aí rolar, cara? Porque, cara, de fato, assim, o teu pai, ele chega como o que é interessante como ele chega como um outsider do sistema, mas já estava há 30 anos como deputado. Então, de certa forma, conhecia aquilo ali em boa medida, né? Mas ele tinha essa aura do cara que vai... Porra, uma coisa que ele falou lá no começo lá que me pegou foi, cara, vou colocar um ministério técnico. E aí eu tenho certeza que quando ele chegou lá, ele se tocou que não dava pra fazer uma porrada de coisa que ele achava que dava. Mas o que tu sentiu quando viu, caralho, meu pai virou presidente, mané? Não, assim, eu senti, fiquei feliz, né, apesar de saber da confusão que seria pra frente. Tu achou que ia mudar alguma parada? Eu achei e ele mudou, cara. Você pode ter certeza que ele subiu, elevou o sarrafo e muita coisa que o Lula faz hoje, as pessoas comparam de como era no governo Bolsonaro e não tem comparação como é que o nosso governo era melhor. Não tem comparação em qualquer área, cara. Você escolhe uma área aí, a gente vai debater aqui e o que o Bolsonaro fazia melhor, mesmo com a pandemia no meio do governo, mesmo com o início lá de guerra com a Ucrânia que impactou o preço do petróleo aqui. Ainda assim, cara, os números eram muito melhores do que hoje. Hoje você pega as empresas públicas, estatais, cara, dá mais prejuízo do que na época da pandemia o governo precisou botar dinheiro. E tu acha que com a gente vendo isso? Eu acho que sim, porque o povo tem que entender o seguinte, como você tem uma faixa do orçamento muito limitada para você fazer investimentos, e as estatais começam a dar o prejuízo, Igor, o governo tem que botar dinheiro lá. Ele tira de onde? Ele tira dessa margenzinha que ele tinha de investimento. Então uma parte vai para recompor esse gasto. Empresa, Correio, por exemplo, 20 bi agora de empréstimo. O governo vai botar 20 bi que podia ir para outro lugar. E esse pequeno que sobra ainda, qual é a estratégia do governo Lula? Ele mete em programa social, em coisa que ele acha que vai dar voto, e aí, cara, você não vê mais em obra de infraestrutura, coisas estruturais acontecendo no Brasil. E pior, ele quer ampliar esses gastos. O que ele tem que fazer para ampliar, já que ele não corta despesa? Cara, é meter imposto no teu lombo sem dó, que é o que ele tá fazendo. Porra, o Tachad, ele dorme e acorda pensando como é que ele vai inventar um imposto novo, cara. Ninguém aguenta mais pagar imposto, é um negócio de maluco. E não estão nem aí que se vai pagar. Ah, você ganha 10 mil reais por mês, tu é rico. Vou aumentar aqui a faixa de imposto de renda pra você. Então, assim, ainda vem com a narrativa mentira. Eu tô tirando dos ricos pra dar pros pobres. Tá o cacete. Porque quem mais sofre com um problema de inflação e de descontrole dos gastos públicos é o pobre, cara. Pô, pergunta pra você que ganha 600 reais de Bolsa Família. Tu compra mais... você faz uma compra melhor agora... com 600 reais, ou com o Bolsonaro com 600 reais também? Se com o nosso governo você conseguia encher o carrinho, as coisas eram mais baratas, o Bolsonaro tinha obsessão por redução de impostos, e agora onde os caras olham, os caras querem taxar, é um negócio de maluco. Então assim, como é que pode o povo não enxergar que aqui tem um governo que quer, tem um projeto que quer aumentar imposto, e um projeto que quer diminuir imposto? Você vai votar em quem tá aumentando imposto? Não vai, cara. Não vai, isso aí é contra a lógica básica de qualquer ser humano. Então, assim, a gente tem muita confiança, né, que as pessoas vão enxergar esse troço. Não é possível, meu irmão. Vão enxergar isso e vão escolher um projeto diferente do Lula em 26. Boa. Eu tive em El Salvador, tem 3 semanas. Cara, é uma virada de chave na sua cabeça no tocante à segurança pública, que os caras fizeram lá, e basicamente é o que a gente começou a fazer aqui já. Endurecimento da lei penal, porque pega os caras mais perigosos. Cara, o cara vai ficar, no mínimo, ali 20 anos preso, trancado mesmo. O que tu viu lá? Tu não conhecia antes? Conhecia? Não, El Salvador eu conhecia agora, não conhecia. Porque El Salvador, há 5 anos... não era um lugar que as pessoas queriam ir. Tinha uma taxa de homicídio de 138 homicídios por 100 mil habitantes. Hoje a taxa é de 1,4, é a menor do mundo. Então os caras são um case. Você pode ali adaptar alguma coisa em relação ao Brasil, que fizeram lá, que você talvez não fizesse aqui, mas é um detalhezinho ou outro. Mas o fato é, cara, se o cara... cometer um crime grave, o cara pertence a uma facção criminosa, ele começa de 20 anos de cadeia e 20 anos ele vai cumprir. Então, assim, é uma mentalidade que precisa mudar e que começou a acontecer na prática depois que o Congresso eleito abraçou essas bandeiras e porque a população votou, Igor, nos caras que defendiam isso. O Bukele pediu 60% do Congresso Nacional para ele fazer as mudanças. Deram quase 80%.
E todo mundo é do partido do cara, não é que é nos partidos aliados, não, do partido dele. O Bukele elegeu essas pessoas, pediu os votos, as pessoas se elegeram e cumpriram, entregaram. Mudou. Você pode andar na rua tranquilo. Um país que é pequenininho, que conseguiu fazer essas mudanças, que tem muito menos recurso que o Brasil, se foi possível lá, dá pra fazer aqui também, cara. Mas aí eu perguntava, e como é que foi essas entidades de direitos humanos? Eles encheram o saco muito, mas a população estava nos apoiando, fizemos mesmo assim. Nós provamos que eles também faziam parte dessa engrenagem que garantia a impunidade e a criminalidade. Então você vê com os próprios olhos algo que já deu certo e que a gente está aqui na direção certa, e o projeto político, Igor, que vai fazer com que o combate ao crime organizado e violento aconteça de fato, é o nosso projeto, não é o projeto da esquerda. Bom, aí eu vou ter que tocar naquele chavão que todo mundo toca, porque eu quero ouvir o que você tem pra dizer sobre... Você falou, o Brasil é muito maior, tem muito mais dinheiro pra fazer o que os caras fizeram lá. De fato, o fato da gente ser muito maior é justamente o que complica pra fazer o que tem lá, né? Não, é o contrário. Eles me explicaram, eu perguntei isso então lá. Vai. É uma curiosidade. Falando, isso não pode ser desculpa. Porque aqui a gente não tinha dinheiro nem pra fazer presídio. E os caras construíram. Ele falou assim, o primeiro território que vocês têm que resgatar são as cadeias, cara. E se você parar pra ver, mais de 90% das nossas cadeias, os caras fazem o que querem, dão ordem, entra telefone, né? Enfim, aí vamos discutir isso aí. Então assim, eles mostraram que com os recursos que eles, em relação ao PIB deles, eles falam assim, Flávio, quando a gente foi construir esse presídio aqui, nós construímos esse presídio em 8 meses. Acabou o cimento do país. Teve que vir cimento do México, de outras empreiteiras, para poder ajudar a levantar isso tudo aqui. Chamamos os próprios agentes penitenciários que projetaram todo esse complexo, porque eles sabem quais são os problemas, o que funciona, o que não funciona. Então não teve licitação fraudada, superfaturada. Foi um trabalho sério que eles conseguiram fazer o presídio, nesse meio tempo fazer a investigação que produzia todas as provas para as pessoas serem condenadas justamente. Eles mudaram ali o rito processual para condenar esses pandilheiros. Então, você responder a um crime de pertencer a uma organização criminosa, o rito é muito mais rápido. Tu é julgado por um juiz aqui de primeira instância, tem um recurso ali e acabou. Não é aqui, primeira instância, segunda instância, STJ, STF, o caralho, não tem. Então, eles conseguiram acabar com essa impunidade. E, mais uma vez, a gente tem que ter o Congresso de maioria nosso para poder fazer algo parecido. E recursos não faltam, cara. Tem bilhões que estão parados no Fundo Nacional do Sistema Penitenciário, que todo ano é contingenciado para cobrir os gastos, né, do governo com os luxos do Lula e da Janja. Então, assim, a gente não pode mais admitir isso. E, mais uma vez, com um Congresso de maioria nossa, isso vai ser uma realidade no Brasil. Pode escrever. Tu mencionou aí o alto grau, quase total grau de aprovação da população sobre essa operação que aconteceu tem um mês e meio, 2 meses lá no Rio. Esse é um dado, Flávio? Você acha que esse dado te comunica que aquela população ali é uma população conservadora? Eu não acho que não é conservadora, é uma população que tá pedindo socorro, cara. Vou te falar, nem sabe o que é conservador. Uma grande parte, deve ter muitos evangélicos ali. Enfim, pessoas que se você fizer ali uma tabelinha vão estar muito mais de acordo com as pautas dos conservadores de direita do que com as pautas de esquerda. Só que eu acho que tem uma questão anterior, que é a questão básica de necessidade, cara. Pelo amor de Deus, me tira disso aqui. É onde eu posso morar, não posso sair daqui. Pô, eu tenho um projeto de lei lá que você vê, não tem nada a ver com segurança pública, mas tem a ver com isso que eu tô te falando. Lembra que eu fiz um negócio lá de uma PEC, apelidaram PEC das praias, começaram a dizer que eu queria pegar terreno da União e privatizar a praia, não é nada daquilo. Tem um projeto meu que tá lá, para ser votado na CCJ do Senado, que é onde tem terrenos da União, em um lugar no Rio de Janeiro que é propriedade de marinha, terreno de marinha que você nem sabia. Tem uma parte do complexo da Maré que é terreno de marinha. Não sabia. O que eu queria fazer ali? Mas faz sentido. Não, porque é perto ali, Baía de Guanabara. O que eu queria fazer? Olha, alguns critérios, quem tá 5 anos morando, é pobre, não sei o que lá, o governo vai dar o título de propriedade. Você vai ser o dono da sua casa, cara. Isso que a gente vai fazer onde tiver terreno da União. E o que eu quero? O que eu penso com isso? Cara, é a forma que você tem. Pô, primeiro, você vai dar uma coisa para uma mãe, para uma mulher, para uma avó ou para um pai, ele vai poder passar dele pro filho dele, pro neto dele. Vai dar uma segurança jurídica. Pô, você vai ter um CEP ali, onde você vai poder fazer a sua encomenda na Shein, não sei o quê, para poder receber na sua casa, no seu CEP. Mas com taxa ou sem taxa? Aí a gente tem que remover essa taxa do Lula, né? Porque até isso o cara se preocupou. Ele vai tirar no que vem. Mas aí já arrombou um monte de gente que vivia, que
contava com esse dinheirinho para poder fazer uma renda. Isso aqui é um chute, não é informação não, tá, família? Eu acho que se eu fosse ele, eu tirava, porque, né, isso dá popularidade. Mas espero que as pessoas enxerguem, espero que ele faça isso e que as pessoas enxerguem que é um oportunismo eleitoral. Por outro lado, alguém poderia dizer, já que tu falou sobre isso, que teu pai baixou o preço dos combustíveis aqui por conta de um oportunismo mas é eleitoral. fácil de rebater, porque né, se ele não baixa os impostos, o combustível ia chegar a R$8, R$9. Né? Quem é que tinha dinheiro? Quem é que estava trabalhando para pagar combustível? Né? Como é que o Caio Sarazinho, que vai numa canoazinha com motor de polpa lá no Amazonas, fazer o trabalho dele, as entregas dele, como vai botar gasolina como? Então o Bolsonaro perseguiu com obsessão a redução de impostos. Onde ele pudesse enxergar, era o que ele, cara, ficava feliz, né? Quando conseguia anunciar uma redução de impostos. Eram brigas homéricas com o Paulo Guedes. Mas só para concluir o assunto lá da transferência de propriedade para as pessoas de fato, cara, eu acho que é isso que você começa a dar valor para essas pessoas. Porque imagina, ela pode com isso, o imóvel dela hoje vale R$20 mil. Se ela tem um título, o imóvel passa a valer 60. E eu posso vendê-lo esse... Você pode vender, você pode ir num banco e dar em garantia uma parte do seu imóvel para financiar, abrir uma quitandinha, comprar uma barraquinha de cachorro-quente, abrir um salão de manicure. Então, assim, essa mentalidade, cara, de tirar as pessoas, né, da situação que elas estão, porque as pessoas têm mérito para isso, as pessoas querem isso. Eu acho que a maioria das pessoas que recebem Bolsa Família, se tivesse a opção de trabalhar para ganhar 3, 4, 5 vezes mais, ia optar. Não tenho dúvida. Por trabalhar. Porra, o nosso sonho era fazer com que as pessoas parassem de depender de político. Cara, vamos ajudar. Tem cara que recebe Bolsa Família, cara, que não tem condição, não tem como trabalhar. O cara tem uma doença, né, a mulher tem uma dificuldade, né, qualquer de saúde, enfim. Isso as pessoas do Estado tem que bancar mesmo. A gente paga imposto para isso também. Agora, vamos fazer um esforço aqui. Olha só, vamos combinar o seguinte, Igor. Todo mundo que recebe Bolsa Família hoje, a gente vai preparar uma plataforma, vocês vão fazer o currículo de todos vocês aqui. Não só a formação de vocês, naquilo que vocês sabem fazer. Nem se você trabalha numa obra, você não é formado naquilo, mas você sabe fazer. E vamos espalhar num cadastro nacional de emprego. Então vamos combinar. Vão ser 50 milhões de pessoas que vão colocar o que elas sabem fazer para o governo, e o governo vai simplesmente distribuir o currículo para todo mundo, para todas as empresas. Cara, óbvio que várias empresas que hoje estão atrás de mão de obra e que não tem, vão ter ali um local onde vão saber que aquela pessoa quer trabalhar e pode ser útil para aquela empresa, para aquele empreendimento. Mas não tem essa mentalidade do governo, porque parece que quer que as pessoas dependam dele para falar, olha, o governo é que sustenta vocês, você não precisa trabalhar. Isso puxa o país para trás, ao contrário de qualquer coisa que deu certo no mundo inteiro. Então, mais uma vez... Você não está defendendo o fim do Bolsa Família. Você está falando que... Tem que ter uma porta de saída, tem que ser algo melhor do que o Bolsa Família. Tem que ter uma porta Cara, você continua recebendo, mas tenta aqui, abrir o seu negócio, você não precisa ser empregado de ninguém. Essa porta de saída, Flávio, cara, tu tem quanto tempo? Podemos ir? Tô tranquilo, tá, pode. Ó, essa porta de saída, ela passa por algumas coisas e algumas ações que não dão voto num ciclo de 4 anos, cara. Precisa de uma vontade política que a gente já devia ter tido ela 50. Mas foi quando a China quis ter 50, 60 anos atrás e a gente não perde a chance de perder a chance. Não, mas a gente pode criar mecanismos ali, por exemplo, acabar com reeleição. Pode ser um mecanismo que eu sou a favor. Talvez 4 anos seja pouco, vão passar para 5 anos, para 6 anos, não sei, é um debate que tem que fazer. Justo. Mas se isso for alguma coisa que vai garantir que a pessoa sente na cadeira, faça o que tem que fazer, sem ela se preocupar com a reeleição, eu acho que isso já ameniza, porque isso não vai impedir, Igor, da pessoa, numa situação dessa, querer fazer coisas que vão resultar num benefício político para alguém que ela vai apoiar. Claro. Tá? Mas assim, eu acho que já ajuda. Ela mesmo já ajuda. Já ajuda muito, e eu acho que eu via o Bolsonaro com essa mentalidade. Não estava preocupado com reeleição e pagou um preço caro por isso. Ele queria fazer a coisa certa. E eu acho que ele deu o exemplo que, enfim, tá na memória de muita gente ainda, que vai valorizar isso em 26.